Olá, seja bem-vindo ao canal da Consilac. Aqui nós discutimos tudo sobre o processo de fabricação de leite e derivados e nós trazemos sempre conteúdos de relevância para você. Meu nome é Éder Mesquita, eu sou diretor técnico da Consilac e hoje, dando continuidade a vídeos que fazemos sobre dúvidas de alguns clientes nossos, eu quero trazer para vocês um assunto muito interessante, dúvida de nossos clientes e que com certeza pode te ajudar também. Eu vou estar falando com você daquela massa que boia no tanque de fabricação, massa de queijo mussarela. Ela boia no tanque de fabricação antes mesmo de ser filada. O pessoal fica em dúvida, o que pode ser isso, por que isso acontece, quais são as causas, o que fazer para evitar. Eu quero trazer tudo isso aqui para você hoje. Se você gosta de nossos vídeos, já vai deixando seu joinha aí. E se você é novo aqui, se inscreva, ative as suas notificações para que você fique bem informado sobre processos de fabricação de leite e derivados. Muitas vezes nós pensamos que determinadas situações de processo só acontecem com os outros. Conosco nunca aconteceu e nunca irá acontecer. Pois bem, esse tipo de problema da massa boiar ainda no tanque de fabricação ou na queijomate, ele é muito complexo e ele pode ocorrer devido a diversos fatores. E a gente muitas vezes só vai perceber que ocorreu algum tipo de falha somente quando a massa verdadeiramente começar a boiar ainda no tanque ou na queijomate. Inicialmente, para melhor entendimento desse assunto, nós precisamos discutir quais são as causas, o que de fato faz com que ocorra esse problema da massa boiar ainda no tanque ou na queijomate. E depois nós vamos discutir o que nós podemos fazer para evitar que este tipo de problema ocorra na sua produção. Na verdade, o que provoca este problema é uma contaminação biológica, ou melhor dizendo, é uma recontaminação. É uma recontaminação do leite a ser processado. Por quê? Isso é porque o leite que é pasteurizado de forma adequada, ou seja, pasteurizado em temperaturas entre 72 e 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos, ele é considerado um leite isento ou com um número muito baixo de bactérias patogênicas. Bactérias patogênicas são aquelas que podem causar algum tipo de distúrbio nos seres humanos e provavelmente vão provocar doenças. Portanto, o pasteurizador é um equipamento indispensável para a produção de leite e derivados, sendo até mesmo considerado um equipamento obrigatório pela legislação em vigor hoje no Brasil. Mas, se você está usando o pasteurizador de forma adequada e vez ou outra a massa boia, o que está acontecendo de errado? Ora, a pasteurização, quando ela é feita de maneira adequada, a carga de bactérias patogênicas nesse leite, ela cai drasticamente, praticamente a zero. E a legislação que define esse padrão para o leite pasteurizado, hoje é a Instrução Normativa número 76, de 26 de novembro de 2018. E ela estipulou como limite máximo para enterobactérias, que engloba as bactérias patogênicas, o limite de no máximo 10 unidades formadoras de colônia por ml. Portanto, o que pode estar ocorrendo é uma recontaminação do leite a ser processado. E essa recontaminação normalmente poderá estar ocorrendo entre o sistema de pasteurização, ou seja, entre o pasteurizador e o tanque de processo, o tanque ou a queijomate. Normalmente, as bactérias que provocam este tipo de problema, que é da massa boiar, normalmente são as bactérias do grupo coliformes. Essas bactérias são um grupo bem conhecido para quem trabalha já com leite e derivados. Os coliformes, eles pertencem a uma família de bactérias denominadas Enterobacteriaceae. E essa família está subdividida em 4 gêneros diferentes: o Citobacter, os Enterobacter, a Escherichia e a Klebsiella. Esses micro-organismos,
eles estão presentes nos solos, nas plantas, nos animais, e eles representam em torno de 10% de toda a flora de micro-organismos presente no intestino de animais e até mesmo de nós humanos. Os coliformes ainda têm um subgrupo que é denominado coliformes fecais, ultimamente mais conhecido como coliformes termotolerantes. Dentro desse grupo termotolerantes, nós temos uma espécie que é mais conhecida, que é a Escherichia coli, o E. coli, que ela é bastante conhecida em nosso meio. A origem desses micro-organismos é o intestino humano e de alguns animais de sangue quente. Pois bem, se os coliformes estiverem presentes durante as etapas de enchimento e coagulação do tanque ou queijomate, esse grupo de bactérias vai se desenvolver rapidamente. Isso devido a alguns fatores, como por exemplo, a temperatura de processo nessas etapas varia entre 32 e 37 graus Celsius, ou seja, é a temperatura ideal para desenvolvimento acelerado deste grupo de bactérias. Também temos outro ponto que favorece o desenvolvimento deles, a faixa de pH. Eles desenvolvem bem e em velocidade muito rápida, numa faixa de pH entre 6,5 e 7,5. Outro ponto que nos mostra que os coliformes desenvolvem rapidamente é que nessa faixa de temperatura entre 32, 37 até 40 graus, eles duplicam a cada 20 ou 30 minutos. Ou seja, é muito acelerado a contaminação por esse grupo de bactérias, porque eles se desenvolvem de forma muito acelerada. Acontece que os coliformes são bactérias fermentadoras da lactose, que aliás, lactose é um nutriente do leite que a gente tem em grande quantidade. Dessa reação de fermentação da lactose, nós obtemos ácido lático e CO2, dióxido de carbono, popularmente conhecido como gás carbônico. Ou seja, no desenvolvimento dos coliformes, eles vão produzindo mais e mais gás carbônico. Esse gás carbônico ele fica retido na massa. E com isso, acelerando-se a produção desse gás carbônico, a massa vai boiar. É esse o efeito que acontece quando a massa boia, ainda durante o processo de fabricação. Mas é importante ressaltarmos aqui que se isso aconteceu, é porque o número de coliformes lá no início do processo provavelmente era muito elevado. Por isso eles se desenvolvem tão rapidamente e produzem gás carbônico suficiente para fazer com que a massa boie. Ou seja, o número de coliformes no início é muito alto. A falha que propiciou a recontaminação, ela é muito grave e deve ser observada com cuidado. Esse efeito nós podemos observar ainda durante o processo de fabricação, no próprio tanque de fabricação, na queijomate, ou nós podemos também observar já mais no final do processo de fermentação da massa da mussarela, quando a massa já vai começar a ficar com aspecto esponjoso. Um detalhe, a massa nessa condição, com grande quantidade de micro-organismos do grupo coliformes, eles vão produzir bastante ácido lático. Esse ácido lático vai contribuir com o abaixamento de pH e, consequentemente, com a desmineralização da massa, fazendo com que a massa chegue ao seu ponto de filagem provavelmente mais rápido. Bom, aí você pode estar pensando, então isso é interessante, porque vai ajudar o fermento a abaixar o pH, desmineralizar a massa e chegar no ponto de filagem. Não é bem assim. O que acontece é que no desenvolvimento desses micro-organismos, eles produzem algumas enzimas termorresistentes. Durante a filagem, os micro-organismos do grupo coliformes, eles são praticamente eliminados, porque a 70 graus já não são mais presentes na massa. Contudo, essas enzimas, que são normalmente proteolíticas, elas permanecem na massa de mussarela e elas vão provocar graves danos ao longo da vida de prateleira da mussarela. De fato, se a massa de mussarela que está boiando for submetida ao processo de filagem, visualmente a mussarela que for obtida a partir dessa massa não apresentará alterações. Porém, o seu rendimento será diretamente afetado, sendo necessária uma quantidade maior de leite para produzir 1 kg de mussarela. E outro detalhe,
a sua vida de prateleira, ou seja, seu shelf life, será bastante afetado. Porque aquelas enzimas que são produzidas a partir do desenvolvimento das bactérias do grupo coliformes, elas são termorresistentes, vão resistir ao processo de filagem, vão estar presentes na peça de mussarela, elas vão degradar mais rapidamente os nutrientes da mussarela e a mussarela perderá suas características funcionais rapidamente. Ou seja, a massa boiar é um problemão. Mas o que eu devo fazer para evitar com que esse problema aconteça? Bem, primeira coisa que deve ser feita é uma avaliação do seu sistema de pasteurização. O seu sistema de pasteurização, como eu disse, ele é extremamente importante, ele é fundamental e obrigatório para que possamos produzir leite e derivados. O sistema, ele deve ser checado pelo menos uma vez a cada 6 meses, ou seja, deve passar por manutenção periódica. Além disso, diariamente devem ser realizadas as pesquisas de peroxidase e fosfatase. Acontece é que essas enzimas, elas são indicadoras do processo de pasteurização. Por exemplo, se você faz a pesquisa de fosfatase em um leite pasteurizado e ela dá negativa, significa que esse leite foi submetido à temperatura mínima de pasteurização, que é 72 graus Celsius. E se você faz a pesquisa de peroxidase em um leite pasteurizado e ela dá positiva, significa que esse leite foi submetido a temperaturas de no máximo 75 graus Celsius. Ou seja, são enzimas indicadoras de eficiência do processo de pasteurização. Realizar o teste de válvula também é uma boa prática nesse caso. O teste de válvula serve para verificarmos se a válvula de desvio de fluxo do equipamento de pasteurização está funcionando adequadamente. No caso, a válvula de desvio de fluxo, ela deve desviar o fluxo do leite quando a temperatura de pasteurização estiver fora da faixa ideal, ou seja, abaixo de 72 e acima de 75. Esse fluxo é direcionado para o tanque de equilíbrio, ou seja, nós evitamos que leite cru seja jogado para o processo de fabricação. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Essa válvula ela só vai funcionar se o seu equipamento de pasteurização estiver funcionando em modo automático. Ou seja, nunca se deve pasteurizar leite utilizando um equipamento de pasteurização em modo manual. Ele sempre deve estar no modo automático. Outro detalhe que deve ser observado está ligado ao processo de higienização. Neste caso, a higienização de tubulações, equipamentos, utensílios ligados ao processo de fabricação a partir do pasteurizador é de muita importância. Como nessas etapas o leite já estará pasteurizado, qualquer equipamento, utensílio ou instalação que não seja higienizado de forma eficiente poderá provocar a recontaminação do leite, consequentemente o desenvolvimento do problema. A higienização ela deve ser executada de forma a respeitar todas as orientações necessárias e se atentar aos 3 fatores mais importantes com relação à eficiência de higienização, que são temperatura de aplicação, tempo de contato e concentração do produto a ser utilizado. Não adianta falar que você usa um produto alcalino excelente para fazer a limpeza alcalina, se ao utilizá-lo você não respeita o tempo de circulação desse produto ou até mesmo a temperatura ideal para a atuação dele. Por isso é importante você buscar junto ao seu fornecedor de produtos químicos as orientações corretas para o uso eficiente dos produtos químicos adquiridos. E é importante lembrar, higienizar é diferente de limpar. Higienizar é você aplicar as técnicas de limpeza para a remoção dos resíduos e depois aplicar a técnica de sanitização, que é a eliminação dos micro-organismos daquela superfície. Só assim nós podemos evitar a ocorrência desse tipo de problema. Você também deve ficar atento a algumas tubulações que podem ficar sem a devida higienização, ou às vezes alguns trechos da tubulação que pode ficar sem a higienização adequada. E com isso, esse trecho pode provocar a recontaminação do leite que está sendo utilizado no processo. Por isso é importante fazer uma avaliação de toda a tubulação existente
identificando se existe algum ponto morto, algum ponto que necessita de correção, mas que seja feita essa avaliação para se evitar esse problema da massa boiar ainda no tanque de fabricação ou às vezes até próximo do ponto de filagem. Bom, pessoal, parece ser um problema simples, mas ele acontece com maior frequência do que a gente imagina. Por isso, vamos ficar atento aí a essas dicas que a gente deu durante o vídeo para evitar esse tipo de problema, evitar a sua ocorrência e, consequentemente, evitar problemas com a nossa produção de queijo mussarela. Eu quero agradecer você que nos acompanhou nesse vídeo até aqui. Muito obrigado e fique atento. Logo, logo tem mais vídeo interessante para vocês.